Você sabe que a conjugalidade, podemos dizer, é uma outra pessoa. O nós é uma outra pessoa. Eu disse para vocês que casamento não pode ser um chamado à anulação da nossa individualidade. Manter-se casado não significa que eu tenho que deixar de ser quem eu sou para me manter casado. A anulação, quando nós falamos de anulação, eu estou falando de corte, eu estou falando de violência, eu estou falando de algo que dói, que machuca. Esse não é o chamado do casamento. Casamento tem renúncias, é muito diferente de corte, de mutilação, de anulação. Renúncia, e isto acontece no casamento. Muitas vezes eu vou ter que renunciar, abrir mão em detrimento da conjugalidade. Nenhuma pessoa se mantém bem casada se ela não está disposta a fazer mudanças. Não existe. Mas não é só sobre o casamento. Pode ser num trabalho, pode ser numa igreja, em qualquer lugar onde esteja outra pessoa, você vai precisar fazer mudanças. Pessoas rígidas têm dificuldades de fazer mudanças. A rigidez não é saudável à vida de uma pessoa. A firmeza, sim. Lembrando que flexibilidade não é a mesma coisa que ser volátil, ou ser sem consistência, ou ser inconstante. Não é disso que estou falando. Ser flexível tem consistência, tem firmeza, mas temos uma capacidade de resiliência, de adaptação, de lidar com transformações. Quem quer viver uma vida conjugal saudável, precisa ser uma pessoa flexível. Agora, muitos de nós entramos no casamento com idealizações, pensamentos ingênuos, por vezes imaturos, absorvidos muitas vezes por filmes, outras vezes por leituras, por projeções, e olhamos muitas vezes para o casamento enquanto solteiros, o casamento como um lugar onde nós seremos curados, onde as minhas carências serão saradas, onde os meus traumas serão consertados, onde as minhas deficiências não afetarão mais a minha vida e eu vou ser completamente curado diante disso. Homens entram no casamento dizendo: os meus problemas sexuais serão resolvidos, aleluia, glória a Deus. Alguns de vocês estão dizendo assim. As mulheres vão dizer assim: solidão, carência, mau humor, sentimento de abandono, de solidão, nunca mais, porque eu vou ter um homem para cuidar de mim, para conversar, para ser meu amigo, meu parceiro. Algumas mulheres estão dizendo assim. A verdade é que casamento, gente, não cura ninguém. Não cura. Casamento não cura ninguém. O máximo que o casamento revela todas as feridas que nem você tinha consciência delas. Casamento, na verdade, o outro funciona como espelho e a relação traz à tona uma série de coisas que a gente não tinha nem ideia de que a gente estava tão mal resolvido assim. E que aquelas coisas que a gente disse que não faria, que não tinha problema, nos descobrimos revivendo, lidando, entrando em consciência com tantas questões que nós não fazíamos ideias.
Às vezes nos olhamos para o espelho depois de uma briga, de uma discussão, de uma frustração e dizemos assim: eu não estou me reconhecendo. Eu não estou me reconhecendo. Já conversei com pessoas que dizem assim: eu não consigo me reconhecer. Já ouvi pessoas dizendo assim: olha, ela consegue tirar o pior que eu tenho de mim. Ele consegue tirar o pior de quem eu sou. O casamento é nesta relação que não há necessariamente cura, mas a gente percebe uma série de áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. E sobre estas feridas, que geralmente nós construímos, ou não estou falando, a palavra correta não é construído, mas que ficam em nós, que carregamos da nossa história de vida, elas aparecem e se desnudam na relação conjugal. E nós precisamos de cura, de transformação, de remissão, de libertação. Precisamos lidar com uma série de questões que aparecem na nossa relação conjugal. Sobre estas feridas, eu vou estar partilhando nos próximos encontros. Começarei com a rejeição, continuaremos com a orfandade, passaremos pela traição e terminaremos com a agressividade e a violência. Hoje, quero partilhar sobre uma das razões talvez mais comuns que eu percebo nos diversos aconselhamentos, atendimentos, o pensamento e as marcas da rejeição. Por nós estarmos num espaço de uma igreja, chamamos isto de palestra, mas também olhamos, e se você não é um cristão, eu peço permissão para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O nosso desejo não é ofender, confrontar a sua crença, mas argumentar e perceber que a Bíblia fala de relações. E se você tiver curiosidade e conhecer as Escrituras, fará bem para você. Mal com certeza não fará, você não ficará doido, não se preocupe não. Esta palavra é uma história que estas 4 pregações serão usadas num personagem de Gênesis, chamado de José do Egito. Você encontra a história dele em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 52. É uma história linda, e estas 4 mensagens serão baseadas exatamente nesse personagem. José, ele era o filho caçula de aproximadamente 10 irmãos. E era o filho favorito do pai, posto que era o filho da velhice do pai. E filho da mulher amada. Jacó tinha 2 esposas, foi enganado, Lia e Raquel. Lia não era amada por Jacó, mas não podia ter filhos. O Senhor a abençoou com filhos. Mas Raquel tinha o amor de Jacó, porém não tinha filhos. E depois de muito sofrimento, de rejeições, de humilhação, o Senhor a curou e lhe deu um filho. E a este filho veio ser chamado de José. Esta família, com características e sintomas que você vai ver no transcorrer das nossas conversas, você vai perceber o quanto ela é muito parecida com as nossas histórias. Quando nós falamos de rejeição, é importante que você perceba as diferentes maneiras que uma pessoa pode se sentir rejeitada antes do casamento, durante este casamento e inclusive após um divórcio e o início talvez de um segundo casamento, você perceberá os elementos da rejeição. Em algum momento da sua vida, certamente você terá que enfrentar a rejeição em alguns dos níveis que eu quero compartilhar com você. A primeira rejeição talvez seja a mais fácil de você identificar. Eu estou chamando aqui
da rejeição direta. A rejeição direta é quando alguém despreza ou fere você de forma direta e clara. Fica clara essa rejeição. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão? Escondermos o seu sangue, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos neles, afinal é o nosso irmão e o nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Agora sim diz a projeção assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José era o filho favorito. Isto gerou ciúmes, inveja, agressividade, raiva. José era a memória o tempo todo de que eles não eram amados suficientemente como Jacó ou Israel teria condições de amar. Todas as vezes que José era bem tratado ou diferentemente tratado dos irmãos, despertava nos irmãos um sentimento de inadequação, de ira, de raiva, ao ponto que desenvolveram antipatia. A antipatia foi crescendo, se tornando na aversão, e da aversão chegou ao ponto da agressividade, ao ponto de planejar matar este irmão. Talvez na ideia de que o problema seria resolvido. Como é duro você se sentir inadequado. Como é terrível a alma de uma pessoa olhar-se e perceber que parece que algo está faltando. O que eu posso fazer para ser aprovado pelo meu pai, pela minha mãe? O que eu posso fazer para receber um elogio, uma aprovação, um carimbo de bênção? Por que eu não posso ser? Estas marcas de uma rejeição, de uma pessoa rejeitada, levaram exatamente a rejeitar. Reparem que o problema não era o José, o problema era o pai. E é sobre isso que nós vamos falar semana que vem, não vou me aprofundar sobre isso. Na orfandade. A orfandade dos irmãos diante da ausência de uma rejeição indireta, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, fez com que os irmãos de José rejeitassem José de forma tão hostil, ao ponto de planejar matar. Se não fosse por intervenção do irmão mais velho, ele teria morto. Seria morto. Mas vamos vendê-lo. Então a rejeição direta é o que José sofre pelos irmãos. É quando você é deixado de lado. É quando diretamente é desprezado. Que pode parecer desde um olhar que alguém te olha de cima para baixo. Que pode ser de um desprezo, de uma crítica, de um falar mal, de um ofender, de um despejar em você uma série de ira, de raiva, de acusações, de desprezo. A rejeição direta acontece muitas vezes porque alguém repete uma e outra vez teus pontos fracos, os erros, as falhas. Porque às vezes há limites excessivos o tempo todo, com limites cruéis, parece que fazendo pensar a você de que você não é confiável, você não é digno. Críticas, ciúmes, condenações, desprezos, gritos, comparações com outras pessoas. Porque você não é como fulano? Fulano de tal é melhor. Eu já ouvi de um homem chorando, falo homem porque já adulto, chorando, dizendo: meu pai dizia, os teus irmãos vão ser melhores que você. Melhores que você. Quantas dores dos sentimentos de rejeição,
desprezo pelo olhar, pelo tom de voz, ironias, ridicularizações, zombarias, apelidos, desprezos, sorrisos, ostentação dos bens, esfregando a ideia de um sucesso. Você não tem e eu tenho. Voz de autoritarismo o tempo todo, por vezes o silêncio, porque o silêncio também despreza. A rejeição pode vir de muitas maneiras. A rejeição pode ser até mesmo numa fala de dizer: você vai casar com essa mulher, com essa mulherzinha, com esse homem que é pobre, com essa pessoa de cor. Já ouvi mulheres dizendo, cujos avós expressam, dizendo: minha filha, a gente tem que melhorar a raça e não piorá-la. Falando de alguém que estava casando. Ou muitas vezes expressões de que os sogros demonstram que você não é a nora ou o genro ideal. E no segundo casamento, então, seja por uma viuvez ou por um divórcio, ou um segundo casamento, parece que você chega como sendo usurpador, ainda que você jamais tenha relação com esta ideia. Esse segundo casamento você não tem responsabilidade nenhuma, mas muitas vezes você pode ser tratado como aquele que está usurpando, que está querendo ocupar o lugar. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Quem você pensa que você é? Rejeições vêm pelo jeito do olhar, pelo trato, até mesmo com pequenos agrados. Quando você está, não tem, mas quando um outro vem, as louças lindas são descidas naquele lugar. Aquela comida favorita é caprichada. Aqueles sentimentos de rejeição. A rejeição direta abre feridas, abre marcas. Elas estão presentes e elas ecoam sobre a conjugalidade. Mas também existe a rejeição indireta. É quando alguém é valorizado e você não. É a rejeição por tabela. Não é uma rejeição clara, mas é a rejeição de que não há uma justiça, não há uma equidade, a diferenciação. E neste lugar, muitas vezes, nós percebemos as relações na própria família, em casa, na relação com os irmãos, na relação, às vezes, com situações. A rejeição indireta, ela acontece exatamente como diz Gênesis 37, 4 e 5, diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Reparem que Israel ou Jacó, ele não era um pai ruim com os outros filhos. Ele não maltratava os outros filhos, os outros 10. Não é que ele não comprava roupa para os outros 10, ou não dava de comer, ou tinha alguma falta. Não, não era o problema. O problema é que José sempre tinha algo além. Vamos comprar roupa para todo mundo. Todo mundo. Mas a sua é de marca. A sua é a colorida. A do outro. E parece que quando
você vê que um outro é exaltado, um outro é elogiado, um outro recebe um abraço, um outro recebe convite, um outro tem parabéns, um outro tem álbum de família, um outro tem aniversário, um outro tem uma ligação, o outro tem diferente, o outro tem convite, o outro tem abraço. E quando essas questões acontecem, a rejeição se instala. José era o filho caçula, o filho da velhice. Ele era o filho da esposa amada. Nós pais temos que ter muito cuidado na maneira como nós educamos os nossos filhos. Porque desde a infância podemos produzir rejeição nos nossos filhos sem percebermos. Sabe uma das coisas mais comuns que eu vejo de filhos rejeitados? É que muitas vezes o melhor filho é quem menos afeto tem dos pais. O que mais apronta é o que mais atenção tem dos pais. Muitas vezes percebemos claramente esta dinâmica nos nossos pais. Quem trabalha, quem estuda, quem faz faculdade, quem se esforçou, quem ganha, quem vai das 7 da manhã, quem busca, quem luta com suor, tem ali. Mas aquele que não está nem aí, que bebe, que gasta, a mãe fala assim para ele, tadinho dele, ele precisa. Você não precisa, você não está bem, você está bem. Graças a Deus você está bem. Mas o outro irmão tem tudo. Sem perceber, os pais estão reforçando um comportamento ruim e muitas vezes punindo aquele que é o bom, aquele que busca. E muitas vezes esta relação faz com que muitas vezes nos sintamos rejeitados, indiretamente. Às vezes ansiamos. Às vezes como filhos, como cônjuges. E aqui eu quero dizer para você que é casado, tenha cuidado. Já é muito doloroso para um cônjuge perceber essa dinâmica dos seus pais, perceber essa dinâmica do filho. E às vezes o cônjuge não tem sabedoria, não tem entendimento e fica dizendo, tá vendo? Olha o que a tua mãe está fazendo, olha o que o teu pai está fazendo, teu irmão tem tudo aí, ó. Olha, ele não gosta de você. Para. Já há muita dor. Às vezes um já está se esforçando tanto, não porque ele não está sofrendo, mas porque ele não quer lidar com isso de forma direta, porque já sabe que é muito doloroso e tem que se esforçar para manter o pai e continuar amando, perdoando e não entrando com esse lugar, porque ele sabe que é injusto. Mas se você ficar lembrando toda hora, não vai resolver o problema dele, porque você não tem capacidade de mudar esses pais, e nem esse filho consegue mudar esses pais, mas você pode aliviar, você pode falar de outras coisas boas, você pode dizer para ele ou para ela, meu bem, eu valorizo você, você tem valor, pena que o seu pai não vê, não se sinta punido, Deus está te abençoando de outro jeito, os teus filhos reconhecerão você, eu reconheço você, não fique alimentando, está vendo como tua mãe, o que tua mãe está fazendo? Tua mãe está dando tudo para sua irmã, tudo para seu irmão, para você não, você que é bobo, você que é besta, está fazendo tudo para eles e olha como eles não estão fazendo nada para você. Eu vou dizer para você, não fica bravo comigo, você está sendo boca do inferno, hein? Porque a dor já está doendo muito. Para que você tem que ficar? Você não vai mudar a mãe, nem o pai, nem ele pode mudar. Porque o que a gente pode fazer com os nossos pais quando agem assim? Me digam. A não ser ter misericórdia e amar, dizer, eu amo e honro, porque a Bíblia diz, a vontade de dizer, nunca mais vou na sua casa. Mas não é o caminho. Eu posso mudar um pai assim? Não posso. Mas dói? Nem te conto. Dói. Aí,
Nós temos que tomar escolhas, não porque o outro merece, não porque o pai merece, não porque o irmão merece, mas porque nós precisamos agir com bondade, com amor. E nós não podemos mudar, e o máximo que podemos dizer: eu não quero repetir esse padrão na vida dos meus filhos. Eu não quero repetir esse padrão na minha casa. Eu não vou colocar diante disso. São pais que são movidos pela culpa, são pais manipulados por um filho que se vitimiza e usa o sofrimento para arrancar o dinheiro dos pais, para ter a aprovação dos pais. E muitas vezes, por causa disso, você precisa admitir que você já se sentiu rejeitado. E muitas vezes você desconta no seu cônjuge a tua raiva. Levante a mão quem descontou a raiva no seu cônjuge. Não precisa levantar a mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ou será que sou eu que faço isso, hein, irmãos? Você também faz, irmão? Estamos no time. Fazemos. Mas é duro quando a gente tem que admitir e dizer assim: dói, hein? Dói. A nossa libertação é entender que isso não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente. Sabe por quê? E nem com o nosso irmão. Porque os irmãos de José se sentiam rejeitados por tabela. Tiveram a grande ideia de matar e depois da intervenção venderam. E eles acreditaram talvez na ingenuidade deles. Agora o problema vai acabar. Porque agora não tem filho favorito. É como muitas vezes nós pensamos e dizemos: o que eu posso fazer para ser aprovado por essa mulher, por esse homem, por esse pai, por essa mãe? Dói demais ser rejeitados. O que eu posso fazer para receber o carimbo de dizer: você é bom, você é amado, você é querido, você é especial? O que eu posso fazer? Eu vou ser um bom filho. Eu vou ficar longe. Eu vou ficar perto. Eu vou falar. Eu vou brigar. Não, porque não tem a ver com você. Sabe o que aconteceu? Israel ficou pior. Porque lá depois, quando se encontram no Egito, eles vão dizer, quando pegaram Benjamim, que era o outro filho de Raquel, o irmão caçula, por isso que ele tinha só 10 irmãos naquele momento. Quando os irmãos dizem assim: Benjamim fica, eles dizem assim: não, Senhor. O irmão mais velho mudou de posição, diz assim: eu fico no lugar dele. Porque o meu pai já chora por um irmão. Ele perdeu a alegria, ele nunca mais sorriu. Meu pai nunca foi mais o mesmo. Não, Senhor, meu pai já é velho, aí que ele vai morrer. Deixa eu ficar no lugar dele. Sabe o que José fez? José teve que pedir licença para cair correndo e chorar e gritar e de se desesperar. Não resolveu o problema. Sabe por quê? Porque esse não é um problema nosso. Isso tem a ver com as marcas, os medos, as inseguranças, as culpas, as questões mal resolvidas, as projeções, as ansiedades dos nossos pais. E não tem a ver com a gente. Então eu preciso entregar de volta e dizer: isso não é meu. Não é meu. Isso tem a ver com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu esposo. Isso não tem a ver comigo. Porque eu sei quem eu sou. Podemos ser rejeitados muitas vezes, desde a concepção, esquecimento, esquecido, nas ausências dos elogios, ausência de celebração de diferenças. Muitas vezes os nossos pais projetam as suas frustrações sobre nós.
Não aprova, não porque você não seja uma pessoa maravilhosa, extraordinária, boa, que tem valor, mas porque muitas vezes os nossos pais projetam as frustrações deles em nós. E nós não podemos cair no mesmo erro de querer que os nossos filhos vivam as coisas que nós não vivemos. Porque sem querer podemos estar repetindo uma e outra vez quadros de rejeições. A rejeição também, ela pode ser ilegítima. Uma rejeição ilegítima é quando uma pessoa tem dificuldade de respeitar limites. Tem a rejeição direta, é quando diretamente vem contra mim. Uma rejeição indireta, quem está ao meu redor tem algo que eu não tenho, algo além. Isso vem por tabela. Não é direto contra mim, mas porque eu não tenho igual, eu me sinto rejeitado. E tem a rejeição ilegítima. Esta talvez seja uma das que mais acontece nas nossas vidas e na vida conjugal. Qual é a rejeição ilegítima, pastor? É quando uma pessoa tem dificuldade de respeitar limites. É o caso de Potífara, esposa de Potifar. Uma mulher, provavelmente Potifar era eunuco, mas tinha esposa. E essa esposa viu José, que era um jovem, bonito, atraente, lindo. Lindo fica para contar as mulheres, tá bom, irmãos? Atraente. Ela desejou para si. Ela o queria. Queria para si. Era uma mulher provavelmente poderosa. Provavelmente já tinha se deitado com vários homens. Mas José temia o Senhor. José tinha tudo sobre o seu controle, sobre a sua administração de Potifar. E ela o agarrou, o versículo diz assim: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o seu manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: venham, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. A rejeição ilegítima não é porque você sofreu uma rejeição, é porque muitas vezes nós fomos criados e mimados e tudo recebemos a favor e nunca foi nos dito às vezes não, espera, ou um bloqueio, ou uma posição diferente. E quando alguém que está sempre em evidência, sempre bom, está em outra posição e alguém diz não, a tendência é que essa pessoa se sente rejeitada. Rejeitado. E às vezes essa dor de rejeição resulta numa resposta de violência, de acusação falsa, como Potífara. É uma rejeição ilegítima. Pessoas que não têm valores e outras têm e dizem não, não quero. Nossa, mas por que você não quer? Já viu pessoas que quando você diz não quero beber, nossa, mas parece que quer ser melhor do que a gente. O que você pensa que você é? Fica ofendido porque a gente diz não. Ou uma mulher quando diz para um homem bonito, lindo, que todas as outras dizem e a outra diz assim, eu não quero um homem desse não. Ela diz assim, não. Ela fala assim, nossa, quem pensa que você é? E começa a ofender. Já viu isso? Ou quando um homem ou uma outra mulher também linda, do mesmo jeito. Vocês viram o caso de Anitta lá com aquele BBB que disse que não? E a entrevistada diz assim, mas é Anitta, é simplesmente Anitta. E ele diz, mas eu estou namorando simplesmente fulano. E o pessoal tudo ficou matando, dizendo, nossa, que cara metido.
Como pode desprezar a Anitta? Olha que absurdo. O mundo não sabe receber ou não. Não sabe dizer ou não. Às vezes há pessoas que parece que têm tudo e elas pensam que porque tem tudo, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem fama, porque tem influência, porque é filho de fulano, quando elas recebem um não, se sentem rejeitadas. Quantas vezes você se sentiu rejeitado pelo seu cônjuge ilegitimamente só porque o teu cônjuge disse não? Agora não, hoje não, quero ir sozinha, quero ficar sozinho. Nossa, não precisa ser grosso, mas eu não estou sendo tão grosso, estou dizendo que não. Ah, você não me ama, né? Não, calma. Há pessoas que elas não se renovam no contato, elas se renovam no isolamento. Sabia disso? Que tem pessoas que se renovam no isolamento? Elas precisam ficar sozinhas para se renovar. Ela quer ficar até longe de você mesmo. Não porque você é ruim, mas porque ela gosta da companhia dela. Às vezes ela quer ir no shopping sozinha. E você diz assim, deixa eu ir com você. Não, deixa eu ir sozinho. Nossa, mas por quê? Parece que você não gosta de mim. Não tem a ver com você, tem a ver com ela. Ela quer ficar sozinha. Deixa ela dar. Alguns de nós, como eu, a gente não se renova sozinho, a gente se renova com gente. Sozinho fica mais ansioso, mais preocupado, parece que está dizendo, meu Deus do céu, coisa chata ficar sozinho, eu tenho que conversar com alguém. Você é assim? Eu sou assim, eu não gosto de ficar sozinho, não. Eu casei com uma pessoa que gosta de individualidade, de espaço, sozinho. E eu percebo às vezes, eu falo assim, você queria ficar sozinho. E quantas vezes no início do casamento eu falo assim, parece que você não gosta de mim não, amor. Nossa, você é estranha, você é esquisita. Eu quero ficar com você e você não quer ficar comigo. A impressão que eu tinha que ela dizer assim, nossa, você me sufoca. Ela nunca falou, mas eu entendi. Eu falei assim, nossa, mas como assim te sufoca? Você não gosta de mim? Até dizer, tá bom, meu Deus. A impressão que eu tinha, falar, carência desgramada. Não é assim? Gente, graças a Deus, Jesus me curou, viu, irmãos? A Sueli não mudou não, foi eu que mudei mesmo. E hoje eu respeito e entendi que ela precisa de espaço para respirar, para se renovar. Quantos são igual a Sueli? Levante a mão e diga, aleluia, pastor, fala mais, fala mais. Quantos são igual a mim? Fala assim, misericórdia, pastor, e agora o que a gente faz? A gente tem que saber respeitar. É diferente. As pessoas são diferentes, gente. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir um não. Às vezes um não parece que é um ataque contra você. E não é um ataque contra você. É apenas alguma coisa a favor desse outro. Porque esse outro não é igual a você. Graças a Deus. Está conseguindo entender? Quem está entendendo, diga amém. Nós temos dificuldades de respeitar limites. E está ficando cada vez pior, sabe por quê? Porque nós pais estamos mal educando muitas vezes emocionalmente os nossos filhos. A gente está dando tudo para eles. Está tirando todas as dificuldades deles. E eles estão ficando mimadão. E as mulheres estão dizendo, pastor, o que está acontecendo com esses homens de 30 anos? A gente fala hoje, não, eles ficam beiçudos. Eles ficam fazendo birras. Eles ficam agressivos. Se eu digo hoje, não, amor, estou cansada. Não tenho mulher em casa. Para com isso. Você não vai morrer se não fizer sexo não, irmão. Não vai morrer não. No máximo que você vai ter que orar para o dia seguinte ela ficar animada. Aí a dica é você falar assim, tá bom, meu amor, eu amo, respeito você. Mentira, você está falando por dentro só. Mas vai dar certo, porque no dia seguinte ela vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, você está mesmo, está ruim para você, estou sentindo aqui. Quem entendeu, entendeu. É para você pegar água para mim, amor, que eu esqueci. Oh,
Oh, Jesus, tem misericórdia. Obrigado, meu bem. Pessoas que não sabem respeitar a autoridade. Pessoas que foram criadas sem direção. Pessoas que querem dar vazão aos seus desejos de qualquer jeito. Pessoas que rejeitam a tua fé em Jesus. São armas favoritas de Satanás. Você é uma pessoa saudável quando você sabe ouvir um não. E você não se sente atacado porque você ouviu um não. Porque você sabe respeitar um homem e uma mulher. É bom quando nós aprendemos a respeitar limites. Quando aprendemos a esperar. Essa rejeição não é legítima, não. Esse não é um problema que o outro está te rejeitando. É apenas um limite necessário, importante. E você precisa ouvir. Essa rejeição também é muito próxima das frustrações, que é o último tipo de rejeição. É quando somos esquecidos pelas pessoas que nós amamos. Esperávamos algo e não acontece. Olha o que vai dizer o texto: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, disse José. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Às vezes você pode se sentir rejeitado por aquela promessa não cumprida, por aquele parabéns de aniversário que nunca veio, aquela carta, aquele e-mail, aquela ligação, aquela visita que não chegou, aquela expectativa que você criou e não se cumpriu, aquele jantar, aquele almoço prometido, aquela dívida não paga, a ausência de satisfação diante de um compromisso, atraso ou um sonho frustrado. Aquele presente do Dia dos Namorados que não chegou. A maioria, às vezes, de nós acredita que é contra nós. Eu não sou suficiente, eu não sou bom. E muitas vezes, não é você. A pergunta não deveria ser a primeira: o que eu fiz? O que não fiz? Quando você faz essa pergunta, você já comprou como se fosse sua uma coisa que muito provavelmente não é sua, é desse outro. Então a primeira pergunta não é: o que eu fiz? A primeira pergunta deveria ser: é dele, é dela, é o jeito. É muito diferente quando você tem um padrão de comportamento e a pessoa muda. Aí você tem que estar sim dizendo: alguma coisa aconteceu aí. Mas se a pessoa é esquecida, e ele esqueceu mais uma vez, você fica brava por quê? Ele já é assim, ela é assim, você sabe disso. Ah, pastor, mas seria tão bom ganhar um presente. Eu também acho que seria muito bom. Então cria uma estratégia para ele não esquecer. Não necessariamente a sua rejeição. Pastor, quais são os ecos para a conjugalidade de tudo isso? Primeiro, a rejeição não tratada, não curada, não enfrentada, infantiliza uma pessoa, aprisiona a imaturidade. Isso acontece em decorrência dessa falta de maturidade, porque quando uma pessoa sofre uma ferida, a idade emocional dela permanece no momento em que aquela ferida aconteceu. Se eu tinha 12 anos, a minha idade emocional às vezes é de 12. Se eu tinha 10, se eu tinha 7, se eu tinha 15, se eu tinha 18, se eu tinha 20, se eu tinha 30, a minha idade emocional fica aprisionada, a minha vida paralisa se eu não lido com esta ferida, se eu não trato as minhas mágoas, as minhas rejeições. E isto afeta a minha conjugalidade.
Quantas vezes eu vejo cônjuges que se casam, e eles se casam e percebem as infantilidades, as carências do outro, as questões mal resolvidas, mas eles dizem assim: vou casar com ele, vou ajudar ele, vou ser bênção na vida dela, eu vou curar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou ajudar. É porque ele nunca foi amado, porque ele nunca foi querido, é porque ninguém o encorajou. Aí ele casa com ela. Mas essa pessoa continua cultivando isso e não lida com as suas feridas. E às vezes está lá com 40, 30, 20, 50 anos e anos de casado e continua infantilizado. Porque a rejeição tem o poder de nos aprisionar a feridas. E isso leva ao esgotamento do cônjuge. Em razão destas prisões, o outro se cansa de ser babá do cônjuge. Porque cá entre nós, cansa só cuidar. Cansa só ficar cuidando. Esgota só ficar tendo paciência. Pisando em ovos o tempo todo para o outro não se ofender. O outro já sabe que é porque você foi rejeitado. O outro já sabe porque você foi ferido. O outro já sabe porque você foi abandonado. Porque você tem orfandades. Porque foram reais as feridas. Mas o outro também está esperando que você seja curado. O outro também precisa ser cuidado por você. O outro também precisa que você um dia seja a figura forte, que cuida, que também intercede, que também protege, que também limpa as feridas, que também se posiciona e que não o tempo todo está cuidando. Isso cansa, esgota. Por isso você precisa enfrentar as suas rejeições. As rejeições não tratadas ecoam sobre a vida conjugal, paralisando projetos individuais, projetos conjugais, projetos familiares. As coisas da vida, conhecimento, entendimento, faculdade, negócio, trabalho, fica paralisado porque aquela pessoa está sempre sendo quebrada e dobrada pelas feridas. Ora porque o chefe, ora porque o trabalho, ora porque o encarregado, ora porque o fulano de tal olhou, me viu e disse o tempo todo ferindo. Não quero mais, não quero saber. Pare com isso. Até quando você vai permitir que as outras pessoas roubem os planos e projetos que Deus tem para você? Até quando? Porque você continua cultuando as suas feridas e fazendo altares às suas feridas. Cultuando e guardando como lembranças e falando uma e outra vez das feridas. Chega! Fale da cura, fale das vitórias, fale das coisas boas. Sim, você sofreu. Sim, houve abuso. Sim, houve rejeição. Sim, você não teve pai. Sim, você não teve mãe. Sim, você pode ter sido violentado. Sim, é duro. Eu também já as vivi. São lágrimas. Eu não estou dizendo que você nunca deve falar delas, ou que você não deve se permitir dizer eu sofri. Sim, você deve, mas tem tempo para isso. Não pode ficar 20 anos, 30 anos, 50 anos falando de feridas como se tivessem acabado de acontecer. Aí você já é responsável por isso. Você não é responsável pelas feridas abertas, mas o que você faz com elas, você é responsável. Se você permanece preso a elas, se você levanta altares para as tuas feridas, ou se você permite que Deus, por meio de tantas ferramentas que Ele use, cure você. Deus te trouxe a este lugar para te dizer: você pode viver uma história diferente. Você pode sair do lugar onde você está. Deus tem coisas novas para você.
Deus tem capítulos lindos para você. Mas você vai precisar abandonar e deixar que Deus cure as tuas feridas. Ciclos de repetição se instalam em gente que não é curado. Ciclos de repetição familiar se perpetuam, se passam aos filhos. Sem a gente perceber, a gente vai transmitindo os medos, os pavores, as inseguranças, as ansiedades, as mesmas coisas. Por quê? Porque nós não fomos curados. E sem perceber, a gente está transmitindo uma e outra vez aos nossos filhos. E esse ciclo de repetição se instala em gerações. Não. Deus tem o poder de te dar novos ciclos, novas histórias, novo momento, uma nova história Deus tem para você. Mas você precisa deixar o Senhor fazer isso. Pessoas muitas vezes ecoam sobre o seu casamento na ausência de cura, rupturas. Elas rompem, elas se isolam. Não quero mais ir na casa de mamãe, não quero mais na casa de papai, não quero mais fulano, não quero mais beltrano, não quero mais ciclano. E é tão ferido, que começa duas, e cerca, daqui a pouco está totalmente isolado, totalmente numa caverna, totalmente numa estufa. Não há comunhão, não há relacionamento, não há mais igreja, não há mais comunidade, não há mais amigos. Por quê? Não, porque sempre todo mundo me trai, todo mundo sempre me rejeita, todo mundo me... Para com isso, você não é o centro. As pessoas não colocaram você no centro e o mundo inteiro decidiu você se voltar contra você. Não, essa é a sua percepção distorcida. É uma percepção adoecida. Porque nos teus olhos está ferida. Por isso tudo que você vê é contra você. E Jesus quer curar você. Neste dia, Jesus está passando por aqui. E você pode tocar no seu manto e receber a cura, porque Ele tem o poder de abrir os teus olhos para ver amor, para ver graça, para ver bondade, para ver restauração, para ver um casamento abençoado, para ver uma família restaurada, para ver um tempo novo, para conquistar coisas que você nunca viu. Deus tem esse poder. Ele tem o poder para fazer isso. Quebre os ciclos de rejeição. A amargura adoece as relações, contamina muitas pessoas. Ansiedade, depressão, pânico, por consequência, baixo libido, desinteresse sexual, instala-se um espírito de perseguição. Uma mente que se sente perseguida o tempo todo em pessoas que não são curadas. Levanta-se um altar às feridas, às idolatrias das feridas. Para terminar, quero ler um versículo. Diz assim: antes dos anos de fome, Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de quê? Leia comigo. Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu vou te dizer uma coisa. Você só chega em Efraim, na prosperidade de Deus, se primeiro você passar por Manassés. Deus me curou do meu sofrimento. Deus tem o poder de curar você. Quando as feridas são curadas, você caminha para a prosperidade.